militares e de civis passaram a madrugada de domingo para segunda-feira, tentando remover escombros após um deslizamento de terra no sul do Equador, provocado pelas fortes chuvas. Estamos monitoreando o que sucede com o clima em Alausí. Estamos monitorando o que está acontecendo com o tempo em Alausí, para tentar visitar a região hoje. O governo está totalmente ativo, focado na tragédia em Alausí. Tanto a gestão de riscos, os corpos bombeiros, as Forças Armadas, a Polícia Nacional, a Cruz Vermelha, o Ministério da Saúde Pública e o Ministério da Segurança Social. Polícia Nacional, a Cruz Roja, o Ministério de Saúde Pública e o Ministério de Bienestar Social. De acordo com autoridades, mais de 15 pessoas morreram na tragédia. Segundo um boletim da Secretaria Nacional de Gestão de Riscos, também foram registrados 7 desaparecidos e 16 feridos, além de cerca de 500 desabrigados e dezenas de casas soterradas pela lama. A área onde ocorreu o deslizamento estava em alerta amarelo desde fevereiro devido a episódios anteriores. O governo local indicou que está preparando centros de coleta de alimentos para atender os afetados. As Forças Armadas colaboram com o transporte de insumos para os alojamentos temporários. A Cruz Vermelha está no local e presta atendimento pré-hospitalar às vítimas. Alausí é conhecida mundialmente pelo Nariz do Diabo, uma grande encosta por onde passa a linha ferroviária transandina do Equador, um trecho conhecido como o trem mais difícil do mundo, dado o perigo. Desde janeiro, as fortes chuvas já deixaram 22 mortos e 346 desabrigados no Equador. Mais de 6.900 casas foram afetadas e 72 destruídas. Olha, ao menos 26 pessoas morreram depois da passagem de um tornado e de violentas tempestades que atingiram o estado do Mississippi, no sul dos Estados Unidos. Eu vou até Nova York agora, o Barão vai trazer mais detalhes pra gente. Bom, é a tal da tragédia anunciada, né, Barão? Porque não tem como, né? Já são conhecidas, né? Como você tem os furacões no oceano, né? Você tem os tornados no continente, né? Principalmente nesse meio oeste. Você já explicou isso diversas vezes aqui. Pois é, Nelson, boa tarde para você, para todo mundo aí no Brasil. Mais uma tragédia envolvendo questões climáticas, né, que tem se repetido nos últimos tempos, infelizmente não só aqui nos Estados Unidos, como também no Brasil. O Band News tem acompanhado a situação, por exemplo, do norte do país. Agora, tem um detalhe nessa situação no final de semana, Nelson, com 23 mortos, em especial, que atingiu ali a região do Mississippi, é que diferente dos outros fenômenos, quando os meteorologistas, né, tem um Centro Nacional de Prevenção desse tipo de fenômeno aqui nos Estados Unidos, dessa vez os moradores não foram avisados. A informação que chegou até eles é de que viria uma chuva forte, uma tempestade, mas não que viria o fenômeno que chegou com mais de 160 quilômetros, né? Um tornado terrível que destruiu, como está vendo nas imagens, uma região inteira. Então, falhou a comunicação desta vez, o que não é muito comum aqui nos Estados Unidos. As informações chegam diretamente para os moradores, seja pela TV, pelo rádio ou mesmo no telefone celular. Começa a emitir um sinal sonoro muito forte, muito alto, seja para que as pessoas deixem a região ou mesmo que procurem ajuda. Dessa vez, esse serviço acabou falhando. E há hoje aqui nos Estados Unidos, né, uma tentativa de questionamento. Por que houve essa falha tão grave que resultou nessa tragédia ainda maior? É claro que esses fenômenos, como você falava, né, eles acontecem aqui no país, é algo frequente, mas trazem muitas vezes problemas materiais, casas, carros, empresas que são destruídas, mas a vida normalmente costuma ser preservada. Há uma prevenção para evitar esse tipo de desastre. E, infelizmente, desta vez, isso não aconteceu. Então, há um questionamento muito forte hoje para tentar entender quem falhou. Se foi a previsão do tempo, que só indicava ali uma chuva mais forte, se foi o sistema de alerta mesmo, que não conseguiu se comunicar direito, avisando os moradores dessa área que algo muito destrutivo estava a caminho. O presidente Joe Biden decretou situação de desastre justamente para facilitar o envio de recursos, seja de homens da Guarda Nacional, de dinheiro mesmo, para que os moradores dessa região tentem se restabelecer o mais rápido possível. O problema, Nelson, é que para hoje tem previsão de mais chuva, mais tempestade, não especificamente para esta área aí no Mississippi, mas para outras áreas do Texas e também na Louisiana.
Aquilo você já diversas vezes explicou pra gente, né, esse fenômeno, né, que se tem por conta da água mais quente no Golfo, né, e das temperaturas mais baixas no Canadá, né, dessa corrente que se forma ali no meio oeste, né, e que são devastadoras. Ainda mais, eu até falei aqui um pouquinho antes de chamar, na passagem de bloco, o Mississippi é o estado mais pobre dos Estados Unidos, né, e quando isso acontece é avassalador, né, porque há muitas dificuldades, né. Você tem toda a razão, Nelson. Nessa área em especial, é uma área muito pobre, que sofre demais. Então, mesmo a chegada do socorro demorou. Não é uma área que você tem shoppings, tem um comércio muito grande, então esse socorro também demorou para chegar. Quem mais estava salvando ali os moradores, né, são aquelas pessoas que ficam buscando, né, ficam atrás desses fenômenos, eles filmam esses fenômenos, né, são os caçadores de aventura, enfim, que gostam de correr atrás de tornado, de furacão. E aí esses caçadores que identificaram que as pessoas estavam ali e não estavam protegidas, e eles começaram a socorrer esses moradores, foram os primeiros a dar esse tipo de auxílio, mas em muitos casos não foi mais possível salvar, e esse número de mortes é uma coisa que a gente não estava no cenário, não estava sendo esperado, e infelizmente a tragédia acabou acontecendo, pegando em especial a região do Mississippi. Os por aí já estão mais quentes, né, Barão? Ah, sim, a temperatura está subindo, o inverno já ficou para trás, agora a temperatura tende a subir aqui em Nova York, hoje está muito agradável, né? Já é a primavera, você pode ver que até as árvores aqui já começam a ganhar novas cores, né? Antes só tinha galho, ainda tem, muitos não tem galho, mas já começam a aparecer novas caras, cores e flores aqui na primavera no hemisfério norte, Nelson. Do bom tempo que nos chega através destas imagens, o pesadelo no Mississippi pode ainda não ter chegado ao fim. Depois dos tornados que este fim de semana mataram pelo menos 26 pessoas, o Estado norte-americano prepara-se para mais tempestades severas com tornados e queda de granizo. O alerta foi dado este domingo pelo governador local, que fala em danos devastadores. A catástrofe levou a que fosse ativado o estado de emergência, um estatuto que permite facilitar a disponibilização de verbas de apoio às áreas afetadas, mas a recuperação adivinha-se lenta após centenas de pessoas terem ficado sem casa. We know that this is going to be a long-term recovery event, and we can see just where we're standing here that one of the major issues that we're going to face is housing, and how do we help the individuals that have been impacted by this horrific event. Ainda em choque, os sobreviventes começam as limpezas. Uma tarefa árdua quando se tem em conta o estado de devastação, mas que começa a contar com a ajuda de voluntários vindos dos estados vizinhos. Only thing I'm looking for is some help. Just give us some help. I know we all done lost everything. We got to start from the bottom. Please just help us out. Give us some kind of assistance right here. Because it is so hard for some people that not working, don't have a job. Help us out, please. Thank you. Os tornados desta sexta-feira surpreenderam o sul dos Estados Unidos, onde as tempestades mais severas ocorrem normalmente entre abril e junho. As chamas do grande incêndio florestal ativo na província espanhola de Castellón, no leste do país, continuam a não dar tréguas aos bombeiros. Os esforços concentram-se agora na defesa das zonas habitacionais do município de Montán. Por precaução, as autoridades evacuaram os municípios de Torralba del Pinar, Pavias, Higueras e Caudiel devido à presença de fumo. O presidente do governo, Pedro Sánchez, esteve na região e comprometeu-se a reconstruir o que se perdeu e a reparar os danos.